complementar de um conjunto agora. Por definição, complementar de um conjunto se define assim: complementar de B em relação a A. Isso significa que são x, né? Tá ok, x pertence a A e x não pertence a B. Ou seja, o complementar do conjunto B em relação a A são todos os elementos que pertencem a A, mas que não pertencem ao conjunto B. Então aqui nós temos dois exemplos. Vamos para o primeiro. Sendo A igual a menos 1, 0 e 2, e B igual a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, determine primeiro o complementar de A em relação a B e depois o complementar de B em relação a A. Então, primeiro caso, complementar de A em relação a B. O que vai ser o complementar de A em relação a B? Vão ser todos os elementos que estão presentes no conjunto B, mas que não estão presentes no conjunto A. Então, aqui é só analisar aqui o conjunto B, analisando aqui o conjunto A, quais são os elementos que estão aqui no conjunto B que não pertencem a A. Mas se vocês prestarem atenção, vão verificar que é o menos 2, né? O menos 2 está aqui no B, mas não pertence a A. E também o número 1. O número 1 também pertence ao conjunto B e não pertence ao conjunto A. Então, esse é o complementar de A em relação a B. São esses dois elementos, menos 2 e 1. E agora vamos fazer o complementar do conjunto B em relação ao conjunto A. O complementar do conjunto B em relação ao conjunto A são os elementos que fazem parte de A e que não fazem parte de B. Aí verifiquem, menos 1 faz parte de A, também faz parte de B. 0 faz parte do conjunto A e do conjunto B, e o 2 faz parte também dos dois conjuntos. Ou seja, nesse caso não existe nenhum elemento que faz parte do conjunto A e que não está presente aqui no conjunto B. Então, quem é o complementar de B em relação a A? Vai ser o conjunto vazio. Esse é o conjunto vazio porque não existe nenhum elemento que esteja no conjunto A e não esteja no conjunto B, não esteja presente no conjunto B. Exemplo 2. Sendo o conjunto D igual a 6 e 9 e o conjunto E igual a 5, 6 e 7, determine o complementar de D em relação a E e o complementar de E em relação a D. Primeiro caso, complementar de D em relação a E. Quem são os elementos que complementam o conjunto D em relação ao conjunto E? Quem é que faz parte do conjunto E e que não faz parte do conjunto D? A gente vê que o 6 faz parte dos dois conjuntos, né? Mas o 5 e o 7 fazem parte do conjunto E e não fazem parte do conjunto D. Então, esse é o complementar. 5 e 7. 5 e 7 complementam o conjunto D em relação ao conjunto E. E agora, complementar de E em relação a D. Quem é que completa o conjunto E em relação ao conjunto D? Ou seja, faz parte do conjunto D e não faz parte do conjunto E. Se vocês olharem, só tem um elemento que está aqui no conjunto D que não faz parte do conjunto E, que é o número 9. Então, 9 é o complementar de E em relação ao conjunto D. Finalizando agora a revisão, né? Temos conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos vocês estudam desde o ensino fundamental, né? Desde o 6º ano, com certeza começaram a ver números naturais, números inteiros no 7º ano, até chegar a números reais no 9º ano. Então vamos lá, só para vocês lembrarem rapidinho, né? Quais são os números naturais? São todos os números inteiros não negativos, né? Todos os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante, né? O conjunto mais simples, digamos, né? Esse conjunto dos números naturais ele é representado por essa letrinha N. E ele tem um subconjunto. O subconjunto é, quando aparece esse N com esse asterisco aqui em cima, significa que são os números naturais não nulos, ou seja, os números naturais diferentes de 0. O 0 não faz parte desse conjunto aqui quando aparece esse asterisco aqui no N. Então, o conjunto seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Agora, números inteiros.
Os números inteiros são representados pela letra Z. Então, quem faz parte dos números inteiros, dessa vez agora tem números negativos. Todos os números naturais que vocês viram no conjunto anterior, eles também fazem parte do conjunto dos números inteiros. Só como eu falei, né? Agora aparecem também os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, assim por diante. E o conjunto Z tem vários, digamos, subconjuntos dele, né? O primeiro que aparece aqui, bem parecido com o que vocês viram anteriormente, é o conjunto dos números inteiros não nulos. Olha, esse asterisco aqui, ele é como se ele retirasse o zero do conjunto dos números inteiros, né? Então, vocês vão ver aqui que aparece todos os números inteiros, mas o zero não aparece. O segundo subconjunto, quando esse sinal de mais aparece aqui, quer dizer que são os números inteiros não negativos. Não negativos, ou seja, não pode aparecer nenhum número negativo aqui. É basicamente aqui os números naturais. Conjunto dos números inteiros, quando aparece aqui esse sinal de mais, né? Ou seja, conjunto dos números inteiros não negativos, basicamente são os números naturais. E o conjunto dos números inteiros, outro subconjunto, quando aparece aqui o sinal de menos, então são os números inteiros não positivos. Não positivo já está dizendo, não vai aparecer nenhum número positivo aqui. Então vai ser do zero, vamos dizer assim, para baixo, né? Abaixo do zero, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, assim por diante. Números racionais agora. Os números racionais são representados pela letra, essa letrinha Q aqui. Então, tem uma definiçãozinha aqui dizendo que é x, tá o quê? X tem que estar nessa definição aqui, digamos, tem que ser um número que possa ser representado em forma de fração, A dividido por B, ou seja, qualquer número dividido por outro, mas sendo que A tem que ser um número inteiro e B tem que ser, olha o subconjunto aparecendo aqui, B tem que ser um número inteiro não nulo. Por que B tem que ser não nulo? Olha onde B está. B está no denominador. Denominador tem que ser diferente de zero. Nunca pode ser zero. Não existe divisão por zero. Isso vocês já viram em aulas anteriores. Também existem os subconjuntos aqui, né? O primeiro subconjunto dos números racionais é o subconjunto dos números racionais não nulos, ou seja, elimina o zero aqui com esse asterisco. Quando aparece nos números racionais o sinal de mais, quer dizer que são os números racionais não negativos. Quando aparece o sinal de menos, os números racionais não positivos. Agora, números irracionais. Os números irracionais, coloquei alguns exemplos aqui para vocês, né? Então, exemplos de números irracionais. Raiz quadrada de 5, raiz cúbica de 11, raiz quadrada de 2 dividido por 7, e o mais famoso dos números irracionais, né? O π, um dos mais importantes números da matemática. Aí, por que esses números aqui são números irracionais? Porque nenhum deles pode ser representado na forma de fração. Eles, digamos assim, quando você coloca na calculadora, por exemplo, raiz quadrada de 5, vai dar um número que não tem dízima, né? Não tem dízima periódica, na verdade, é uma dízima não periódica. Toda vez que isso acontece, o número não pode ser representado nessa forma aqui, ó, A sobre B. Então, ele é um número irracional. Então, basicamente, vai fazer parte dos números racionais todas as raízes não exatas, raízes quadradas, raízes cúbicas, raízes quartas, raízes quintas, as raízes que não forem quadradas, ou que não forem exatas, desculpa, as raízes que não forem exatas, esses números vão pertencer aos números irracionais e também o número π, né? Não esqueçam do π, viu? Então, os números irracionais podem ser representados assim, como o i, né? O i representa os números racionais, ou muitos autores gostam de representar dessa forma aqui. Esse R aqui são os números reais, vocês vão ver daqui a pouco, menos os números racionais. Se eu pego o conjunto dos números reais e subtraio pelo conjunto dos números racionais, eu tenho exatamente o conjunto dos números irracionais. Números reais. Quem vai fazer parte dos números reais? Todos os números que vocês viram anteriormente. Todos os conjuntos. Conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Todos esses conjuntos fazem parte do conjunto dos números reais.
É o maior conjunto que vocês estudaram até hoje. Então, tem exemplos aqui de vários tipos de números, né? Números negativos, raízes não exatas negativas também, frações, números decimais, o pi, né? Então, todos esses números aqui fazem parte dos números reais, que também tem subconjuntos dele. Os números reais, quando aparece o asterisco, quer dizer que são os números reais não nulos. Quando aparece sinal de mais, são os não negativos. Sinal de menos, são os não positivos. E aqui é uma forma de representar em diagrama, né? Todo número natural faz parte do conjunto dos números inteiros. Todo número inteiro também faz parte do conjunto dos números racionais. Os números irracionais, eles ficam aqui como se fossem isolados, né? Porque não tem nenhum número natural que seja, por exemplo, irracional ou vice-versa. E os números reais, como eu falei, é o conjunto maior, né? Ele abrange todos esses conjuntos, né? Todos esses quatro conjuntos, quer dizer, anteriores, estão contidos dentro do conjunto dos números reais.